Fala galerinha, começando mais um podcast Varão Raiz e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o pastor Jean Nascimento. Não só pastor, mas um profeta usado na terra. Pastor Jean, seja bem-vindo ao podcast Varão Raiz. Entenda que é uma honra o senhor estar aqui conosco hoje participando desse podcast. Sabe que o senhor é um referencial e eu admiro muito o seu ministério. Seja bem-vindo, meu pastor. Obrigado, Vinícius. Coisa boa, alegria. Bom demais estar aqui com vocês nesse podcast Varão Raiz, que já está aí marcando pessoas aí, deixando a identidade no ar. Todo mundo comentando aí do Varão Raiz e eu estou aqui para falar um pouquinho, bater um papo aí gostoso com você. Obrigado pelo convite. Pastor, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado de o senhor estar participando hoje aqui do podcast. Entenda que eu acompanho o ministério do senhor de perto já tem um tempo. Acho que desde a mocidade eu acompanhava ali o ministério do senhor, vi o senhor ali envolvido com os projetos, com vigília, envolvido com trabalhos, e eu admirava muito isso. Gostava muito de ver esse desempenho do senhor na obra. E eu já queria começar falando sobre isso, pastor, sobre esses trabalhos. O senhor sempre foi envolvido com vigílias, com trabalhos, com cultos. Fala um pouco mais, acho que a galera que tá do outro lado ali quer saber, tem essa curiosidade de saber como que é os bastidores, por trás dos bastidores de um trabalho como esse, de uma vigília. Pois é, Vinícius, nós começamos o trabalho com vigílias há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás especificamente, foi onde surgiu a Viva Leste. Eu fui convidado com muita honra pelo nosso presidente, pastor Eduardo Silva, Deus abençoe. E o Viva Leste surgiu de uma reunião, pastor Eduardo Silva com o pastor Sérgio, e fazia os eventos nas escolas. Aí a vigília começou a tomar uma proporção maior, ele viu que foi crescendo muito e ele me chamou para fazer parte da organização do evento, porque um grande evento precisa de uma boa organização para ele dar certo. As pessoas veem um trabalho da dimensão do Aviva Leste, mas não sabem o trabalho que é por detrás de tudo. Quando já está acontecendo, quando já está tudo pronto, é uma maravilha, mas é um trabalho de aproximadamente 30 a 40 dias antes da data do evento, para a gente colocar tudo em ordem e fazer acontecer. E é um chamado, um dos chamados que Deus colocou na nossa mão para desenvolver esse trabalho de organizacional, fazer o organograma, ver equipe de som, ver equipe de cadeira, telão, cantor, pregador, equipe de água, limpeza, estacionamento, segurança, os obreiros. E aí a gente vai fazendo a divulgação, vai para as rádios, vai para a internet. E é todo um acontecimento, um organizacional, um organograma muito metódico para que a gente consiga colocar esses eventos. O Aviva Leste é a maior vigília de São Paulo, quiçá do Brasil, para fazer acontecer aí e o povo sentir a presença de Deus. Amém, meu pastor. Entenda, eu acredito que é assim, pastor, quem tem uma galerinha já chegando nesse gás, hoje fazendo vigília, fazendo trabalho, eu costumo dizer assim, que o senhor, na proporção dos trabalhos que o senhor faz, que o senhor participa, que o senhor organiza, as pessoas não sabem o por trás dos bastidores. Porque às vezes, olhando assim de perto, acha que é tão fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Porque tem um organizacional, melhor dizendo, acho que até expressei errado aqui, mas por trás dos bastidores tem uma organização, pastor, que assim, tem o pessoal que é o pessoal da cozinha, tem o pessoal do som, tem o pessoal do gerador, tem o pessoal da iluminação, tem o pessoal das cadeiras, enfim, é um trabalho enorme. E eu entendo que é uma responsabilidade muito grande estar à frente desse trabalho, né, pastor? O grande acontecimento, ele se dá por conta da decisão, a tomada de decisão. Quando você decide organizar um evento, a primeira coisa que você tem que pensar são nos ajustes do evento. Se você não ajustar o evento no começo, não vai adiantar de nada você ter um cara que prega, que é um excelente pregador, um cantor renomado. Você pode ter a melhor aparelhagem de som, você pode ter o melhor equipamento, você pode ter o melhor ambiente, você pode ter a melhor casa para você organizar.
Mas se você não tiver ajustado, você não consegue fazer organização. Eu digo por isso por conta de que outros eventos que participei, como o Clama Brasil, eventos de rua, a gente fez muito e faz muito ainda eventos de rua. A gente costuma dizer que, primeiro, quando o evento vai acontecer, ele tem que nascer ajustado. Quando você ajusta tudo direitinho, os ponteiros estando em dia, vai embora. Então, a dica, se eu puder dar uma dica para você que está começando a organizar qualquer evento, vou fazer um culto de avivamento, vou fazer uma conferência de 3 dias da minha igreja, vou fazer uma campa dentro para os jovens, eu vou fazer um retiro espiritual de 3 dias, sexta, sábado e domingo, vou fazer um encontro com Deus. Então tudo tem que ser pensado. Qual é a equipe que vai trabalhar no encontro, no pré-encontro e no pós-encontro? Quando você vai para o encontro, na sexta-feira, quando você está vivendo o encontro, sexta-noite, sábado, domingo e no retorno do encontro. A igreja tem que estar preparada para receber os encontristas ou os encontreiros. Acontece a mesma coisa numa expedição, quando você vai fazer também um trabalho missionário. Eu faço missões há 27 anos. Inclusive, eu vi também, pastor, já que o senhor entrou nesse mérito de missões, eu vi que o senhor teve em Moçambique fazendo missões, é isso? Na verdade, eu sou presidente fundador da Associação Viva a Vida. Nós estamos há 27 anos ajudando crianças. Nós adotamos 400 crianças lá em Maninka, que é uma província de Moçambique. E isso há 20 anos atrás. Então o tempo foi passando e hoje nós temos lá 4.000 crianças. Então o processo de você adotar uma criança é difícil, porque você não consegue ir lá. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é chamar pessoas para serem padrinhos dessas crianças. Então cada um que vai contribuindo com a Associação Viva a Vida, ele vai apadrinhando uma criança, uma vez que ele nunca viu, nunca tocou nessa criança, mas ele é um padrinho dessa criança. Então, quando a pessoa chega na Associação Viva a Vida, faz a sua contribuição mensal e que eu envio esse dinheiro para lá, essa ajuda para lá, as crianças recebem sabendo que tem padrinhos que estão aqui mandando para lá. Então, é muito custoso você fazer um trabalho missionário. Por quê? Porque a missão ela é feita em 3 passos. É aqueles que contribuem, é aqueles que oram e é aqueles que vão. Quem não ora, contribui. Quem não contribui, vai. E quem não vai, ora e contribui. Então, esses 3 pilares. Mas para você manter um trabalho missionário, para você estabelecer um trabalho missionário, não é de qualquer jeito. Quando você chega no continente africano, não é qualquer um que pode estabelecer uma base missionária lá. Porque a África, o continente africano é um continente cheio de bruxismo. Correto. Quem opera lá são os bruxos. Então os nossos missionários lá, eles brigam com bruxo, ele não briga com qualquer pessoa. Correto. A luta lá é ferrenha. Então nós temos um trabalho no Nepal também, é um trabalho lindo. As crianças, elas são vendidas. Correto. As meninas de 7 a 9 anos de idade, elas são vendidas para os caras escravizarem ela sexualmente. Elas fazem praticamente 10 relações por dia. As crianças. Os pais vendem as filhas numa cultura demoníaca. Então, quando alguém contribui com a Associação Viva a Vida, a gente pega esse dinheiro, vai lá e compra a criança. Então, quando o pai daquela menina vai vender a filha dela para ser escrava, quando o cara vai comprar, o pai da menina fala, eu não posso te vender ela porque a Associação Viva a Vida já comprou. Já comprou. A minha filha. Então, ela está livre disso. Correto. Então, esse trabalho missionário que a gente faz não é nada pra gente, é só para glorificar o nome de Jesus e para conscientizar as pessoas de que a igreja precisa sair daqui e ir para lá, aonde está sendo pessoas sendo escravizadas. Aquela criança ela vai ser traumatizada o resto da vida. Correto. Então, quanto antes a gente conseguir tirar ela dessas garras de Satanás, é melhor. Então, tem muita gente que fala, eu quero ser missionário. Não quer ser missionário. Porque você não sabe o que é ser missionário. Se você souber o que é ser missionário, você vai fugir disso. Correto. É que existe uma ilusão, né, pastor, sobre
na atualidade sobre... muitos acreditam que a missão é pregar de igreja em igreja. E não é isso. Vai muito mais além do que pregar nas igrejas. A missão em si, eu acredito que o fundamento de tudo é isso que o senhor falou. É ir atrás de almas, reconhecer que existem pessoas que dependem desse trabalho como o senhor faz, de tirar essas crianças que estão sendo escravizadas das garras do adversário e buscar elas para o reino dos céus. E é isso, acho que é um trabalho interessante isso que o senhor faz. E assim, pastor, já aproveitando essa oportunidade aqui que nós já estamos falando sobre esse trabalho, eu queria que o senhor assim deixasse de fato um conselho para uma pessoa que está querendo galgar nesse ministério de missionário. Se o senhor pudesse dar um conselho para um jovem que está começando, para uma pessoa que está querendo galgar nisso. Usando essa câmera, eu queria que o senhor desse um conselho. Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa que está querendo galgar no ministério da missão, pastor? Primeiro ponto, para você que deseja e arde dentro de você ser um missionário, você primeiro precisa começar a ajudar quem já é um missionário. Todo missionário que vai ingressar no trabalho de missões, ele primeiro precisa fazer parte de um trabalho missionário. Não precisa ser associação Viva a Vida. Você pode escolher Portas Abertas, Missões Urbanas, Missão Baluarte, do Marcos Freire. Tem vários trabalhos missionários, da missionária Lamucatai, Missão Apneia. Então, você vai começar ajudando esse trabalho missionário. Quando você começar a ajudar esse trabalho missionário e você receber o boletim missionário, quando você começa a receber o boletim missionário, você começa a se compadecer. Você fala, caramba, o trabalho que eu estou fazendo lá está dando uma grande diferença. Peraí, é isso que eu quero para mim. Eu vou aderir a esse trabalho aqui. Porque se você for entrar para fazer missões avoado, correto, você não vai a canto nenhum. Você vai ficar rodando no seu bairro, dizendo que é missionário, pregando na esquina, encontrando um cara que está bêbado na rua, dizendo vai para Jesus, senão você vai morrer, e você vai receber uma repulsa disso. Correto. Então, o trabalho missionário, primeiro ponto, você precisa ajudar as instituições missionárias que já existem. Segundo ponto, é você convencer a sua família a fazer missões. Correto. E o terceiro ponto é você convencer a sua igreja a fazer missões. Quando você é convencido de fazer missões e ajuda o outro, você convence a sua família a fazer missões, você convence a sua igreja a fazer missões. Como é que eu convenço? Chega num jovem da sua igreja, num irmão, numa irmã, fala, cara, eu estou ajudando lá a Associação Viva a Vida. Quer me ajudar, cara? Eu estou juntando R$10 aqui. Você arruma 2, outro 2, eu já arrumo 20. A gente vai lá na conta, deposita lá e pronto. Vai chegar lá no pastor Jean. Ele vai mandar, as crianças vão receber, e aí a gente vai estar fazendo missões. Uhum. Aí a gente cria aqui o nosso grupo missionários. Porque como é que se expande o trabalho missionário? Você não precisa ir na África. Tem gente que fala, eu vou juntar dinheiro para ir para Israel. Você vai fazer o que em Israel? Verdade. Você não precisa ir em Israel. Eu quero ir na África. Você não precisa ir na África. O dinheiro que você vai gastar para ir na África é R$10.000. Com esses R$10.000 seria muito mais investido sendo cuidado numa instituição que cuida dessas crianças, não é isso, pastor? Exatamente. Você vai pegar esse valor que você vai gastar com passagem, com hospedagem, com alimentação, que é o custo de 10 mil para você ficar 4 dias lá. Correto. Você vai gastar 10 mil. Você pega esses 10 mil reais, você deposita na conta, a gente vai pegar esse valor e vai mandar para eles e vai converter. Quando você tiver uma oportunidade bem ampla, de você estar bem próspero, que isso vai acontecer, aí você fala, hoje eu já posso ir para lá, porque eu tenho esses 10 mil que não vai me custar nada, eu vou com esses 10 mil que eu quero ir lá presencialmente conhecer. Agora, antes de você ir até lá, antes de você ir ao campo missionário, você precisa manter o campo missionário. Correto. Antes de eu chegar lá, como é que eu vou chegar nesse campo missionário? Tá, antes de eu chegar lá, eu já contribuí pelo menos uns 5 anos. Então eu estou 5 anos plantando nesse campo missionário. Eu vou chegar lá e eu vou ver o que é que nós plantamos com missões. Correto. Então é um trabalho que você está fazendo de missões. Você já é um missionário sem saber. Eu costumo dizer que para uma grande embarcação, ela sair de um continente para o outro, todo mundo vai ver o piloto do barco. Correto. Mas ninguém vê o motor que está embaixo, fazendo toda a força para conduzir o navio chegar até o outro continente. O missionário é esse, é o que contribui, que ninguém está vendo.
Mas é ele que está contribuindo e está dando força para aquele motor do navio. Correto. Ele é chegar uma lá peça do outro fundamental, lado. né, pastor? Ele é a principal peça. Correto. Correto. Pastor, agora, como nós estamos falando sobre isso, sobre missão, sobre Moçambique, eu queria também entender o outro lado, como que é para lidar com as retaliações espirituais, estando naquele continente, sabendo que aquele povo ali é um povo idólatra, um povo que trabalha com bruxaria, uma pessoa que chega lá, eu quero ser um missionário, vou até a África. Como que é lidar? Chegou no continente, como que é para lidar com as retaliações espirituais daquele lugar? Primeiro que você não consegue andar sozinho na África. Correto. Você não consegue andar sozinho. Para você chegar na África, você tem que ter alguém de lá para te recepcionar e andar com você. Correto. Ah, eu sou um super crente. Você morre no primeiro dia. Correto. O demônio não respeita a religião. Correto. O demônio não respeita a credencial. O demônio não respeita a nomenclatura. Eu sou o apóstolo. Não, pode ser apóstolo, o que for. Correto. Quando você vai entrar no território de um bruxo, você não entra se não for o missionário de lá que vai te conduzir. Porque se você entrar, você sai morto. Você não chega nem a sobreviver. Então, todos os caminhos para você chegar lá, as retaliações que você sofre, primeiro, são espirituais. Então, por isso que tem que ter um preparo. Correto. Se você não tiver um preparo para chegar no ambiente espiritual que está lá, impregnado, você chega e cai duro na hora. Correto. Eu já cheguei a ouvir relatos de pastores que saíram daquilo e foram lá pregar, cumprir a agenda. Correto. Subir no altar e ficar duro, não conseguia abrir a boca. Correto. Porque não é a igreja que está oprimida, é a opressão que já está estabelecida. Então, se você não conhece o território, que a guerra ela é territorial. Tem um território ali que é dominado por demônios, principados. Então, para você entrar lá, você tem que saber onde é que você está pisando. Eu costumo dizer que tem muita gente que quer ir na Cracolândia. Pastor, eu vou lá na Cracolândia. Não vá não, rapaz. Comigo você não vai, eu não te levo. Correto. Se você for na Cracolândia, você vai ficar lá. Verdade. É perigoso você sofrer um ataque espiritual e você ficar preso ali e você não saber fazer. É que muitas pessoas têm na cabeça, pastor, a vontade. A vontade de fazer evangelismo, Sim. a vontade de fazer a obra. Só que por trás ali de uma pessoa que tá com uma pedra de crack na mão, existe algo espiritual ali. E a pessoa, muitos querem, nesse desejo, nesse anseio, eu vou fazer a obra, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas para Cristo, não entende ali que existe ali um trabalhar espiritual. E, às vezes, por não estar preparado, corre o risco de ficar lá, como o senhor mencionou, né? Eu vou te lembrar um fato que aconteceu em 2008, outubro de 2008 para 2009. Correto. Eu e o Adriano, ele não tá mais aqui, ele tá lá na Bolívia. Correto. O Adriano, pastor Adriano, ele falou assim, Varão, eu queria que você fosse comigo lá na Praça da República, ali na Rua Helvétia, pra gente encher 2 ônibus e tirar 2 ônibus da rua e levar pra casa de recuperação. Lá em Embu das Artes. Eu falei, vou. Você arruma os 2 ônibus? Ele arruma. Ele falou com o presidente da Urubupungá, que é a empresa. Pode falar o nome da empresa aqui, que eles vão virar patrocinador do podcast. Já é uma profecia, já vai recebendo. Eu creio. Aí ele falou assim, eu arrumo 2 ônibus. Eu falei, Adriano, vou fazer o seguinte. Que dia que você quer fazer esse ato? Ele, quero fazer esse ato lá pro dia 13 de outubro, depois do Dia das Crianças, tal, que é um feriado. Eu falei, tudo bem. 2 semanas antes eu vou lá conversar com os meninos. O que eu fiz com ele? Ele, não pode não, a gente já vai com os 2 ônibus, já pega. Eu falei, não, 2 semanas antes. 1 semana antes, eu fui no Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, eu fui na Defesa Civil e eu fui na Rondas Ostensivas, lá do centro de São Paulo, e falei, dia 13 eu vou fazer uma ação missionária aqui. Eu quero contar com a ajuda de vocês, pelo menos umas 2 viaturas. Não encostem as viaturas, fiquem ao redor, porque se qualquer um de vocês encostar lá, vai estragar o trabalho missionário. Tudo bem. 1 semana antes, eu fui e conversei com os meninos da Cracolândia, sentei com eles, orei. Correto. Fiz um trabalho de libertação com eles. Eu falei assim, semana que vem eu vou vir aqui, vai encostar 2 ônibus aqui. Quem de vocês quiserem, vocês vão entrar bonitinho, fazer uma filinha, entrar nesse ônibus. Nós vamos levar você para casa de recuperação. Vocês vão ficar lá 6 meses.
que é o período mínimo, e 9 meses é o período completo, para vocês se recuperarem. Eu vou vir aqui, quem quiser vai ficar numa fila aqui e vai entrar no ônibus. E não vai ter confusão. Correto? Tá certo, pastor, tamo junto, é nós, vamos pá, é nós, tamo junto e pá. A gente quer sair daqui, pá e pum. Feito isso. Aconteceu o dia, chegou os 2 ônibus, encostou, eu cheguei na Cracolândia, tinha 3 vezes mais gente do que eu tinha combinado. Correto. Nós precisamos pedir um outro ônibus para vir. Nós saímos de lá com 3 ônibus cheios. 3 ônibus. O que era para ser 2 se tornou 3. 3 ônibus cheios de meninos. Correto. Mas isso só foi possível porque 2 semanas antes eu fui e conversei com eles. A preparação. Você tem que ter um preparo espiritual daqueles meninos. Correto. Você não pode chegar e falar assim, vou arrancar você daqui. Não. Não se tira. Por que que não se consegue recuperar muita gente de droga? Quem fala isso é um ex-usuário de crack, de cocaína, de maconha, ex-bebedor de cachaça. Porque o trabalho de recuperação compulsório não dá certo. O compulsório e o voluntário. O compulsório é aquele que você obriga o cara a sair. Correto. Ele não dá certo. O trabalho só pode ser feito voluntário. O trabalho missionário, ele tem que ser voluntário. A pessoa tem que se voluntariar a querer sair. Se eu tiro um rapaz da Cracolândia e levo ele para casa de recuperação, compulsoriamente obrigo ele a ficar lá, se depois de 6 meses, contra a vontade dele, ele ficou lá, quando ele sair, você acha que ele vai me dar um beijo ou me dar um tapa? É verdade. Ele vai me agredir. Ele vai querer te agredir. Poxa, você me deixou aqui preso, eu não quis ficar aqui. Verdade. Agora, pelo outro lado, quem voluntariamente aceita, quer ficar lá, quando sai, fala, pô, pastor, você é um pai pra mim. E não é por força e nem por violência, né, pastor? Não. Porque às vezes pela violência, como o senhor mesmo mencionou, pela violência ali, o camarada é levado e às vezes, tipo assim, não teve um preparo, como o senhor mesmo mencionou, não teve uma conversa, não teve um diálogo, vai para aquela casa de recuperação, passa um período, não se recupera e às vezes corre o risco de sair pior do que entrou, não é isso? É, a pessoa quando ela ainda está disposta a mudar de vida, Correto. não tem nada a ver com religião. Eu falo isso com muita prioridade. A mudança de vida tem a ver com Cristo. Correto. Porque Cristo não cabe dentro de religião nenhuma. Correto. Não cabe, não cabe. Não adianta eu chegar, que nem o padre Júlio Lancelotti faz, que ele vai lá na rua, na Praça da Sé, e ele dá comida para aquelas pessoas. O que é que o padre está fazendo? Ele está dando condição para a pessoa nunca sair da rua. Correto. Quando eu chego, toda madrugada eu levo uma perua de comida lá. Eu estou dizendo para ele, fica aí, amanhã eu volto, trago mais. Correto. Eu estou dando condição para ele ficar na rua. Ele vai se sentir seguro Ele está de uma certa confortável. forma. Se eu ofereço para ele uma mudança de vida, ele vai falar, não quero sair daqui, pastor. Se você for na Praça da República, eu não sei se esse menino está lá hoje. Toda vez que eu evangelizar lá, ele estava lá. Correto. Ele é um rapaz, ele fica sentado, tem um banco Itaú em frente à Praça da República. Ele fica sentado no banco, com um cartãozinho, ele abre a porta do banco, as pessoas entram e quando sai dá uma moedinha para ele. Aí um dia ele falou assim, me dá uma ajuda aí, eu abro a porta. Eu falei, não, eu quero tirar você daqui. Ele, não quero sair daqui. Eu sair daqui, eu perco, eu ganho R$50 todo dia aqui. Todo dia. É uma alimentação daquele estado que ele está vivendo. Então ele está prostrado ali, as pessoas estão dando condição, ele é condicionado a ficar ali. Eu tenho uma condição aqui, se eu sair daqui, eu não ganho. Tem gente que me dá um maço de cigarro, me dá uma marmitinha, e só as gorjetas que eu junto 50, 60 pau. Aí eu pego 30, vou usar de crack, e 20 eu guardo, pra tomar umas cachaçinhas, na manhã tô a mesma coisa aqui. Então ele fica ali. Correto. Ele fica ali. Agora, se eu ofereço para ele uma mudança de vida, aí vai requerer dele uma atitude. Ele vai ter que sair dali. Vai ter que tomar um posicionamento, né? Não, eu agora vou ter que ser uma outra pessoa. Eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou abraçar essa nova vida. Eu vou sair dessa mudança. Eu vou querer essa mudança para mim. Eu não quero essa mesma coisa. Se eu vou para a igreja, não interessa. Quando o aluno fica na casa de recuperação, que a Associação Viva a Vida encaminha, para nós não é interessante se ele saiu para alguma igreja. Para nós é interessante se ele saiu com Jesus de lá de dentro. Verdade. Tanto é que as casas de recuperação que são coligadas conosco, tem batismo, lá eles batizam a pessoa, faz todo o trabalho. Agora lá eles não saem com um endereço encaminhado para uma igreja. Correto. Fala, você aprendeu como que é uma nova vida. O que a gente trata na Associação Viva a Vida não é a droga.
a gente trata o caráter. O caráter. É Porque- muito mais importante. Muito, porque se a pessoa deixar de usar droga hoje, ela pode voltar a usar amanhã. Verdade, Mas se ela ter o caráter dela transformado, ela muda. verdade. Aí a história já começa a ser outra. Então, o trabalho missionário, seja ele em casa de recuperação, seja ele em missões no Nordeste, na África, ali no Piauí. No Piauí, o Juliano Som, o missionário Juliano Som, do Livres para Adorar, da Igreja Livres, ele tem um trabalho que ele converte barro em água. É um trabalho missionário que ninguém sabe disso. Correto. Ele tem lá o orfanato lá, com as crianças lá, e ele. Porque lá a água em Picos, no Piauí, a água é barrenta. Correto. Então ele desenvolveu uma parceria com algumas empresas que ele faz aquela água barrenta ser água potável para beber. Então Correto. esse é um trabalho missionário. Então a pessoa pensa que fazer missões é ir lá na África, é ali na Bahia. Não, você fazer missões é você olhar, enxergar a necessidade do outro e falar, cara, esse cara tem que estar bem que nem eu tô, porque se a Bíblia falou que eu tenho que amar o meu irmão como a mim, peraí, cara, se eu tô tomando água nesse copo, meu irmão vai ter que tomar nesse copo também. Correto. Quanto ele não toma água do mesmo jeito que eu tô tomando, eu não vou me aquietar. Aí eu tô entendendo o que é fazer missão. É verdade. Pastor, eu acompanho o ministério do Senhor de perto, através das redes sociais e, Amém. enfim, já Obrigado. um tempo que eu acompanho o ministério do Senhor. O senhor tem uma outra vocação, outra chamada também, que é a chamada de profeta, da vocação de profeta, não é isso? Eu fui chamado como profeta muito novo. Correto. Para quem não conhece, acho que algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas já sabem da minha história, eu sou um ex-usuário de droga. Correto. Eu sou um ex-traficante de droga. Eu vim muito novo da Bahia, morei numa garagem com 6 irmãos. Minha mãe, quando veio para cá, ela veio com a promessa que o meu pai iria cuidar da gente. Meu pai falou, vem para São Paulo, que aqui tem uma vida nova. Só que chegou aqui, o meu pai abandonou a minha mãe com 7 filhos. Correto. E aí minha mãe, com 7, não sabia o que fazer. Falou, vou criar esses meninos como? Não tinha onde trabalho, não tinha nada. Aí uma mulher, a dona Conceição, cedeu a garagem pra gente morar. Correto. E essa garagem era um terreiro de macumba. Era um terreiro de macumba. Então eu passei a minha infância aqui num terreiro de macumba. A gente só não passou fome porque a missionária Lita, te amo, mãe, guerreira, nunca deixou faltar. Então ali eu vivia dentro de um terreiro de macumba. Eu morava num quintal, eu e mais 5 irmãos. Os meus 2 mais velhos já trabalhavam, então já tinha alugado um quartozinho. Então moravam eu e mais 5 irmãos. Correto. E dentro ali daquele mantro, eu comecei a trabalhar na feira para ajudar em casa, e na feira eu conheci o baseado. Com 7 anos de idade eu fumei meu primeiro baseado. Bem novo, né, pastor? Com 8 anos de idade eu já estava bebendo cachaça, fumando maconha. E o diabo me cercando. E inserido dentro daquele Inserido num ambiente. contexto diabólico. Eu morava numa garagem onde era um terreiro de macumba. Na verdade, o terreiro de macumba era na parte de cima e a garagem era a entrada. Onde aí em cima batia os atabaques, os santos desciam e eu tô lá. Dentro do ambiente. Exatamente. E uma vez eu tava fumando um baseado, um fininho da grossura dessa garrafa aqui, na linha do trem. Correto. Tava eu e o do trem, que é o Wilton. O apelido dele era do trem, porque ele fumava um baseado e gostava de surfar em cima do trem. Aí eu coloquei o apelido dele de do trem, Do Wilton. trem. Hoje é presbítero Wilton, nós ganhamos ele para Jesus. Glória a Deus. Eu tô na linha do trem, fumando um baseado. Aí atravessa um rapaz na linha do trem, em vez de ele atravessar a linha, ele vem andando sobre os trilhos. De terno e gravata. Aí o do trem falou assim, pô, apaga o baseado que eu acho que é polícia. Falei, não é polícia não. Ele apaga a estrelinha, que era o meu vulgo, né? Correto. Eu tinha um Rastafari que vinha até o joelho, meu dread, meu cabelo. Correto. 8 anos sem cortar. Eu tomava 2 banhos a cada 4 meses. Diabo puro. Aí o cara atravessou a linha do trem, apontou o dedo de profeta na minha cara e falou assim, a partir de hoje, você vai ser um profeta e um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Ali eu apago, eu acordo na casa do tiozinho, do Ivan, que hoje congrega na igreja de um amigo meu, o bispo Daniel Morse. Eu acordo, falei, cara, o que aconteceu? Você desmaiou.
vamos fumar um baseado. Eu falei, não quero fumar baseado não, cara. Ali foi um encontro de verdade. Ali eu tive um encontro, Deus selou a minha vida e falou que eu ia ser um profeta. E ali eu comecei, eu larguei, eu rompi, eu tive um encontro com Deus. Um encontro de verdade. E eu recebi a unção de profeta. Correto. A unção de profeta. Então, a partir daquele momento, em todos os lugares que eu passei, todas as palavras proféticas que eu profetizei, até hoje nenhuma caiu por terra. Glória a Deus. E como que foi, pastor, a experiência, a primeira experiência sua como profeta? Como que foi para você desenvolver essa vocação de profeta, que você olhou para uma pessoa e falou, olha, assim diz o Senhor, e como que foi a experiência? Medo. Dá muito medo. No começo, assim, eu costumo mencionar que no começo dá até o coração acelera, começa a suadeira. É que assim, a experiência com o Espírito Santo, ela é individual. Correto. Cada um tem um tipo de experiência. Correto. A minha vivência foi de medo. Mas o meu medo era porque eu não achava-me digno, porque toda a minha vida eu fui um usuário de droga. Correto. Eu fui um cara que depois eu fui lendo a história de Paulo, eu falei, cara, eu tô meio que sentindo o que Paulo sentiu. Correto. Eu nunca xinguei crente, nunca baguncei, mas eu sempre fui do lado errado. Eu sempre fui o cara da noite, da bagunça, da droga. Eu, quando andava com pouco, eu andava com 30 parangas de maconha pra fumar, 10 pinos de crack, 50 pinos de cocaína, 3 garrafas de uísque. Então, nunca me faltou isso daí. Então, o medo que eu tinha, eu falava, não é Deus que vai... Não pode ser Deus que tá me usando. Então, eu tive aquele medo, eu falei, eu não tenho certeza que é, mas eu vou. Se é Deus que está comigo, eu vou. Eu vou me lembrar de um fato, o dia que eu mais sentir que foi Deus comigo mesmo, foi uma moça, Thaís, ela estava no hospital já 3 semanas. Ela estava no hospital, estava com 3 acessos, 2 acessos nesse braço, 2 acessos nesse braço. Ela se alimentava por sonda. Correto. Tudo que ela se alimentava, ela soltava pela sonda. A comida só passava por ela. Correto. E a mãe dela, desesperada, ligou para uma pessoa, a pessoa falou assim, ó, tem um pastor Jean, tem um profeta, que se ir aí... Não, mas só que se vir aqui não pode orar alto, que aqui é o Hospital São Luís, aqui no Tatuapé. Se você for de São Paulo, o Hospital São Luís e Tatuapé. É um hospital chique, que você não pode ter barulho. Correto. É Cíntia o nome da menina, acho que é. Esse testemunho deve estar no YouTube. Aí eu falei assim, pode ir lá? Eu falei, posso ir, mas eu vou para arrancar ela de lá daquela maca. Correto. Não, pastor, o senhor só vai orar. Eu falei, não, eu vou orar e eu vou arrancar ela de lá e acabou. E eu entrei naquela... Eu lembro como hoje, isso até me arrepia até hoje. Deve ter uns 15 anos isso daí. Eu entrei naquele hospital, São Luís, era um domingo de manhã. Minto, eu não entrei naquele hospital no domingo de manhã. Eu estava no domingo de manhã que eu tinha uma reunião marcada no Itaim, tinha um escritório no Itaim, que era o escritório que eu tinha ali. Aí a pessoa me ligou, eu atendi uma família que era para levar para casa de recuperação e de lá eu fui para o hospital. Correto. Cheguei lá, falei, eu sou pastor, eu vim orar por uma jovem que está aí, tudo bem e tal. A mãe dela teve que me liberar a minha entrada. Eu entrei, a Thaís estava no estado deplorável, sem vida, não conseguia sentar. Eu entrei, quando você entra na sala já tem uma placa com a enfermeira assim, ó. Aquela placa de silêncio? Correto. Silêncio, dizendo que ali não pode. Não pode. pode. Correto. A moça abriu, eu falei, Thaís, levanta da cama. A mãe dela me olhou e disse, tá falando, pastor, não pode falar alto. Eu falei, levanta da cama. Ela estava deitada, ela ficou sentada na cama. Os 2 acessos. Correto. Eu coloquei ela em pé. Eu falei, eu vou orar por você aqui, eu vou profetizar que semana que vem você está em casa. Hoje é domingo. No próximo domingo, você vai estar em casa comendo macarronada com a sua mãe. Ela, pastor, eu tô tomando água e mijando água, eu tô pela sonda. Eu falei, eu tô orando por você e vou profetizar. Que hoje à noite, quando a enfermeira vir trocar o seu acesso, a agulha vai quebrar na sua veia e não vai entrar mais injeção nenhuma no seu corpo. Porque Deus está lhe curando hoje. É Deus. Isso aconteceu, foi embora. Na outra semana tinha uma campanha lá no Ministério Aviva. Correto. Inclusive esse testemunho foi gravado lá. Correto. Por isso que eu não sei se ainda está no YouTube. Essa moça foi lá e ela contou
Tava tendo uma campanha, não lembro que campanha que eu estava fazendo lá. E essa moça contou. Falei, irmãos, eu preciso contar aqui. Esse cara foi lá. Esse profeta entrou lá no hospital. Ele usou uma autoridade. E ele orou por mim, ele profetizou. Ele disse que a enfermeira não ia conseguir me dar a injeção, que a agulha ia quebrar. À noite, quando a enfermeira foi me dar a injeção quebrou. E não entrou na minha veia. Correto. Então, a partir daquele dia ali, eu já tinha certeza. Aí eu falei, ali Deus confirmou o chamado de profeta. Porque o chamado de profeta, ele não é confirmado numa escola teológica, ele não é confirmado em um culto qualquer, ele não é confirmado onde está todo mundo filmando. O ministério, no meu caso, estou dizendo de experiência minha, correto, vivência, ele foi confirmado ali. Só eu, a mãe daquela moça, naquela sala de hospital. Correto. A partir de ali eu falei assim, agora eu tenho certeza que se eu profetizar, acontece. Pastor, eu acho que assim, eu acho que essa é a curiosidade até das pessoas que estão ali do outro lado que vão assistir esse vídeo, que Sim. vão sintonizar no canal. Como que é evidenciado a vocação de uma pessoa para falar, esse homem é profeta, essa pessoa é profeta? Porque, assim, de fato tem uma curiosidade, uma certa especulação a respeito da chamada, da profecia, dessa vocação de profeta. Porque a vocação de profeta não é simplesmente olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu sou profeta e eu vou dizer isso e vai ser isso. E como que é para realmente saber que uma pessoa ele é um profeta? A evidência de que uma pessoa tem essa vocação de profeta? Os frutos. Os frutos. Só tem uma maneira de você acreditar alguém como profeta, é através do fruto. Quando a palavra do profeta sai da boca dele, Deus confirmou no céu, trouxe para a boca dele e ele proferiu. Correto. Isso é tão grave, que não precisa que a pessoa creia. Se o profeta falou, acontece. Correto. Eu vou te dar uma referência bíblica. Correto. O Elias, quando ele foi confirmado por Deus como profeta, ele não tinha jeito, cara, estilo, nomenclatura de profeta. Correto. Uma vez a palavra de Deus veio a ele e falou, profetiza que vai ter seca. Ele profetizou, número 17, e disse, não vai cair uma gota d'água, segundo a minha palavra. Ele não usou a palavra do Senhor. Correto. O texto bíblico diz isso, que ele fala, segundo o que eu estou falando, a partir de hoje, Acabe, não chove. Detalhe, ele apontou o dedo na cara, não foi de qualquer um, foi de um rei. Um rei que era o terror. Ele apontou o dedo no rosto do Acabe e falou assim, a partir de hoje não chove. A informação chega no céu. Correto. O anjo fala, ó, tem um cara falando lá embaixo que não vai chover no nome dele. Quem é? Elias. Tranca o céu. Correto. Não, mas ele não usou o nome do Senhor, não. Ele é o Elias. Ele é o meu profeta. Se ele falou, eu assino aqui em cima. Correto. Então, durante aquele período, teve seca. Então, ali é o fruto da profecia dele. O Acabe creu nisso? Não, como é que ele vai crer? Então, não precisa que o Acabe creu. Basta que o profeta utilize a unção que Deus colocou nele. Ah, rapaz, eu estou mandando você profetizar. Vai lá e profetiza. Ele profetizou, não tem água, acabou. Então nós entendemos, pastor, que essa vocação de profeta não é simplesmente um sentimento nem uma vontade. E nem é um desejo. E nem um desejo. Não. Porque tem pessoas que desejam ser profeta. Todos que são profetas não querem ser profetas. Correto. É o contrário. Todo mundo que foi chamado a ser profeta recusou. Correto. Quando Deus me chamou para isso, eu falei, eu quero essa conversa para quê, rapaz? Quero nada. Eu sou escritor, Vinícius. Eu tenho 3 livros escritos. Meu negócio é escrever. Correto. É dar aula de teologia. Era isso meu negócio. Correto. Deus falou, não, você vai ser profeta. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou, quem sou eu, pô? Verdade. Vou nada, você vai. Quando Deus chamou Moisés, ele falou, eu sou gago. Eu vou falar o quê? Você vai. É verdade. Eu costumo, pastor, até ontem eu estava ministrando sobre isso, sobre escolhido não tem direito de escolha. A Bíblia diz no livro do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não foi vós que me escolhestes,
mas eu escolhi a vós. Se encaixa nisso que o Senhor está mencionando. Todos os que foram escolhidos não quiseram, mas do alto céu Deus queria que eles fossem profetas. Então, nós entendemos que não é um sentimento, nem um desejo, nem uma vontade, né? Porque hoje, no período que nós estamos vivendo, na atualidade, nesse contexto que nós estamos inseridos hoje, não é simplesmente olhar para uma pessoa, abre a boca que Deus vai falar. Não é isso. Não. Abre a boca que Deus vai falar. Se você não falar, você paga... Não é dessa maneira. Eu entendo que não é dessa maneira, correto? O que acontece é assim, Vini, você tem até a escolha. Você tem até a escolha. Você tem até a escolha. Correto. Quando Jonas foi chamado, ele teve a escolha dele. Correto. Jonas, você é profeta e você vai ali. Como você vai chegar? Quando? Não sei, mas você vai chegar em Nínive. Pronto. Correto. Já está escrito, meu amigo. Eu te chamei para ser profeta. Ele escolheu não ir. Então ele tem uma escolha. Correto. Não é que eu não tenho escolha, eu tenho. É uma decisão. Só que, hora ou outra, o que vai prevalecer é a vontade de Deus na vida daquele que chamou para ser profeta. Correto. Quando ele escolheu ir para um outro lugar, Tarsis, Deus falou, pode ir para Tarsis, mas você vai chegar em Nínive. Eu te trago de volta. Correto. Porque não é você que vai direcionar o caminho aonde você vai profetizar. Quando eu falo para as pessoas, você pode até pedir, Deus, eu quero ser um profeta. Pode. Não é errado. Correto. Afinal de contas, a palavra diz, pedir, dá-se-vos-á. Correto. Agora, a última palavra, a decisão, o manto, o concílio de Deus é o final. É ele que vai falar. Quem vai ser profeta vai ser ele. Correto. E acabou a conversa. Quando o Davi vai ser ungido, é assim. Correto. Peraí, quem é que vai escolher o rei? É o profeta que vai lá. Então, quando Deus me chamou, estou dizendo sempre no meu caso, não sei o caso de outros, quando Deus me chamou para ser profeta, ele não me explicou o que era para fazer. Ele só falou, você vai profetizar. E o que você falar, se você andar segundo a minha palavra, vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo agora, semana passada. Eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas semana passada, o menino me pediu uma oração. Tá no meu WhatsApp, eu printei, perguntei para ele, eu posso postar isso daqui? Porque você vai testemunhar o que eu vou profetizar agora. Ele, tá bom, se o senhor tem certeza. Ele me pediu uma porta de emprego. Eu falei, eu estou profetizando, hoje é segunda-feira, que sábado você vai estar empregado. Ele me pediu na segunda-feira a oração. Eu profetizei na segunda. Eu disse que no sábado ele ia estar trabalhando. Na quinta-feira ele mandou a mensagem. Pronto, já fiz a entrevista e já estou empregado. Glória a Deus. Acho que eu cheguei a ver nos status do WhatsApp do senhor a respeito disso. Exatamente. Eu não precisei pôr a mão nele, olhar para ele. Ele me pediu uma oração e eu falei, eu vou profetizar que você vai ser empregado. Deus. Então, a outra moça também, ela me pediu uma oração que a filha dela estava na UTI. Eu não sei quem é, achou meu WhatsApp, que eu coloco lá na internet, está lá meu WhatsApp. Peço oração, minha filha está na UTI. Eu orei por ela e falei assim, eu estou profetizando que no sábado você vai me dar uma boa notícia. Correto. Tudo bem? Ela, tudo bem. Quando foi no sábado, ela falou, obrigado, pastor. Minha filha saiu da UTI, teve alta. Glória a Deus. Então, são os frutos, respondendo aquela pergunta sua, sim, são os frutos que vão confirmar se a pessoa é profeta ou não é. E por que é que Deus confirma esse fruto? Para exaltar o profeta? Não, porque o profeta ele é o mais rebaixado. Correto. Deus só confirma, porque o que está em jogo é o nome dele. Correto. Quando você é profeta do Senhor, a responsabilidade é o nome dele. Quando eu estou profetizando que Deus vai fazer, ele está dizendo, pô, se ele falou, eu vou ter que cumprir, porque ele é meu profeta. Fui eu que mandei ele lá me representar. É verdade. Imagina se não cumpre a minha palavra. Não é ele que vai ficar, ele vai ser chamado de falso profeta. Normal. Mas é o falso profeta do falso Deus. Então Deus não pode colocar a palavra dele em cash. Correto. Então, todo profeta você vai reconhecer pelos frutos. O sinal tem que acontecer. Eu falei para o menino, se eu falar para você que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Correto. Agora, se você crê, aí ele vai fazer mesmo. Agora, se você não crê, ele vai fazer na vida de outro. Porque eu sempre falo, se você creu e obedeceu a palavra, pronto,
É só esperar que vai acontecer. Credes em Deus e estarás seguro. Credes nos teus profetas e você prosperará. E tem que acreditar, né, pastor? Não adianta também só tiver dúvida, receber não. e ficar naquela dúvida, Tem que né? acreditar. Aquele impasse. Será que é verdade? Será que não é verdade? Quando eu recebi a unção de profeta, Vinícius, Correto. eu não tive dúvida. Correto. Eu não tive o coração dúvida. não duvidou, teve certeza. Aquele medo vem porque você fala, pô, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-cracudo. Pô, fumava crack até semana passada, pô. Como é que agora eu sou profeta? Agora eu sou profeta. Correto. Deus falou que eu sou profeta. Foi? Foi, então eu sou profeta. Correto. Você tem que ser o primeiro a acreditar naquilo que Deus fala pra você. Esse podcast só existe pra você, acredita. Se você não acredita que esse negócio vai acontecer, não acontece. É verdade. Eu já profetizei na vida de políticos, de empresários. Já profetizei na vida de cantores. Já profetizei na vida de muita gente. Que Sim. quando me perguntou, e aí? Eu falei, você acredita nisso daí, cara? Eu acredito. Eu falei, então tá, eu vou profetizar na sua vida, já que você acredita. Glória a Deus. Agora, a sua fé vai fazer com que você chegue aonde você acredita. Agora, quando você procura um profeta, você tem que ter certeza de quem é que você está procurando. Verdade. Porque aí vale abrir um parênteses. Porque nos tempos antigos, todos os reis chegavam e falavam assim, procura o profeta, ver o que ele acha disso. Lembra? Correto. Eu tô lembrando aqui, pastor, o senhor falando aí, minha cabeça tá girando aqui, eu me lembro de uma menina que é usada como instrumento de Deus para dizer para Naamã, olha, tem um profeta lá, chamado Eliseu, vai lá nele que ele vai te curar dessa sua lepra aí. Ele não duvidou. Ele chegou lá. Ele duvida quando eu entendo que ali naquele momento que o profeta pede pro seu servo, vai lá e fala para ele ir lá no rio e mergulhar. E aí ele, talvez naquele momento ele duvida porque o profeta enviou o servo, mas no coração dele, talvez bateu aquele impasse, mas ele acreditou naquilo. Por que ele acreditou e por que deu certo? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Correto. O Eliseu respeitava a unção do Elias, então ele atraiu para si a unção. Quando você anda com um profeta, você fala, esse cara é profeta, eu vou andar com esse cara. Tudo que esse cara fizer, eu vou fazer que essa unção vai vir para cá. Todo o ministério de Eliseu foi, quando Elias foi, eu quero só a capa. É o que, Eliseu? Só a capa. Quando você for embora, você larga essa capa aí. Correto. Então, quando o Elias vai assunto aos céus, ele solta a capa. Então, o Eliseu, ele está atraindo a unção que ele respeita. Como é que eu vou atrair a unção que eu respeito? Quando eu reconheço que o cara é profeta. Poderia muito bem Deus pegar um toquinho d'água, fazer assim e curava a lepra do cara, pô. Correto. Óbvio. Mas aí, e a unção profética? Como é que vai ficar? E o ato profético? E o ministério daquele profeta, como é que vai ficar? Correto. Deus precisa confirmar o profeta de Eliseu. Para ele confirmar a unção, chamado do Eliseu, ele precisa colocar Eliseu diante de uma situação que ele fala, é agora que eu quero ver. Todos os grandes profetas, eles vão passar por um período de crise. Correto. Ele sempre vai estar entrando em período de crise. Ele é o menos reconhecido, é o menos chamado para pregar, ele é o menos chamado para orar, ele é o menos chamado para consultar, ele é muito malquisto na sociedade. Correto. O profeta não anda em bando, o profeta anda sozinho, Sozinho. o profeta não anda em caravana, ele é solitário. O apóstolo Paulo foi o apóstolo mais solitário que existiu. Correto. O obreiro mais solitário do mundo foi o Paulo. Paulo vivia em cadeias, irmão. Cadeia, em naufrágios. Era a vida do profeta. A vida dele era essa. Correto. Mas confirmava tudo aquilo que Paulo falava. Tanto é que metade do Novo Testamento Deus confiou a um homem que não queria graça com Deus, com nada. Mas quando Deus certifica, confirma um chamado, aí é árduo. Por isso que é bem complicado a pessoa falar assim, eu quero ser um profeta. Geralmente quem é profeta não é porque pediu, é porque alguém da família falou, eu quero um profeta. Correto. Lembra do Samuel? Correto.
Me dá um filho que eu te dou. Verdade. Não, se o senhor me der um, eu dou ele pro senhor. O Samuel não tem nada a ver com a história, rapaz. Ele não chamou, ele não escolheu esse negócio. Não era nem gerado ainda. Nada. Isso foi uma conversa da mãe dele. Correto. Foi uma tribulada da mãe dele. A tribulada falou, não, eu quero me dar um filho. Se você me der... Então, quer dizer, ela comprometeu a história do Samuel, mas fez um cara ser um profeta confirmado. Correto. E quando Deus tá no negócio, né, pastor, é até bonito de se ver que ele pode estar inserido hoje. E pode ser que tem pessoas que vai assistir esse podcast que vai se encontrar nisso. Pode ter pessoas, pastor, que hoje está vivendo um colapso na sua vida. Tá envolvido com droga, tá envolvido com coisa errada. Só que o que Deus tem para a vida dessa pessoa já está determinado no céu. Já está decretado. E na hora certa e no momento certo, vai acontecer. Baseado na decisão que essa pessoa tomar, no posicionamento que essa pessoa também tomar. Porque, como o senhor mencionou no testemunho do senhor, que o senhor estava inserido num terreiro. E quando foi que Deus decretou, pela voz daquele profeta, que foi um instrumento que olhou para você e falou, você vai ser um profeta? Decretou, está decretado. E Deus quis assim. Então, hoje, pastor, eu quero até dar um conselho para quem tá do outro lado ali assistindo esse podcast, vai assistir esse podcast e já se inscreve no canal do podcast. Entenda isso. Talvez tenha alguém que você conhece ou talvez tá inserido na sua vida, na sua família, tá no seu contexto, tá vivendo um colapso na sua vida e decretou, quando o céu decreta, tá decretado. Eu também, pastor, sei que o meu testemunho é que vai ter outras oportunidades, mas sempre em breve, eu também estava inserido num contexto totalmente contraditório. Estava envolvido com coisa errada, envolvido com droga, fumava também. Só que quando Deus decretou, lembra até hoje, foi num congresso de mocidade. Eu, num congresso de mocidade, um pastor apontou o dedo para mim e falou, moço, olha pega nessa Bíblia que você tá na mão aí. Eu peguei aquilo e no meu coração, quando ele tava pregando, eu olhava para ele e falava, nossa, eu tenho vontade de comer essa Bíblia. Mas não era uma fome física, era uma fome espiritual. Eu falava, eu queria comer aquela palavra para ser um espelho daquele pregador. E aí ele olhou para mim e falou, jovem, você vai ser um pregador da palavra. E hoje se cumpriu isso. E então, eu acredito muito nisso. Instrumentos de Deus, como o senhor é um instrumento de Deus na terra, para ser um profeta. A grande verdade é assim, eu sempre indico os meninos que estão começando a pregar, estudem. Estudem a Bíblia, estudem português, uma boa leitura, um bom diálogo, um vernáculo, leia livro. Se você puder, leia uns 15 livros por ano. Mas independente de tudo, seja temente a Deus. A Deus. Porque se você tiver uma boa instrução, uma boa palavra, um bom vocabulário, um bom comportamento, mas se você não tiver temor, você não consegue desenvolver o seu ministério. É verdade. Você não consegue deslanchar aquilo que Deus tem para desenvolver com você. Sempre é na base do temor. O temor. Não se empolgue, vai aparecer muito convite para você pregar, vá falar a palavra, mas respeite o tempo. Não queira ser artista, não queira ser conhecido, não queira ser elogiado, cuidado com os elogios. Quando vem alguém te elogiando, você fala, rapaz, não gosto desse negócio de elogio aí não. Porque o elogio ele é perigoso, ele te deixa num lugar muito confortável. As propostas. Não, quando você está muito confortável, Vinícius, é ruim. É ruim. O pregador, ele não pode estar confortável. Ele não pode se sentir bem. Eu costumo dizer que quem é pregador de palavra, correto, ele não pode se sentir bem em momento nenhum. Pregador, ele é uma taça de cristal que está em cima de um palanque pronto para ser apedrejado. Correto. E é isso que tem que acontecer. As pessoas vão atacar e falar assim, ó, quero só ver, ele vai cair. Correto. Então, muita calma. Temor de Deus, Deus vai confirmar a sua palavra. Você precisa ter
temor da palavra. Porque o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, da sabedoria, né, pastor? Então, pastor, eu queria, nesses minutos que nos faltam, 5 minutos que nos faltam, eu queria que o Senhor deixasse uma palavra, um conselho, como o Senhor já deixou aqui agora, os seus agradecimentos, para essa pessoa que está assistindo e vai assistir esse podcast. Uma palavra de incentivo, de motivação, como o Senhor já mencionou aqui, ou até mesmo um agradecimento. Essa oportunidade está dada, pastor. Aproveita usando essa câmera, fique-se à vontade. Pode expressar, pastor, para essa pessoa que está assistindo agora. Quero agradecer aqui o podcast Varão Raiz, glorificar e exaltar o Senhor por esta chance, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar. Segue lá, Profeta Jean Nascimento, @Associação Viva Vida 2024. Vai conhecer o trabalho que a gente faz. Eu vou deixar uma palavra para você. Coloque sempre no seu coração a humildade. Toda vez que você estiver num grande lugar, sempre coloque no seu coração a humildade. Você não tem nada, você não é nada e você não vai levar daqui nada. Então, tudo que você tem aqui é emprestado. Quando você morrer, você não vai escolher a roupa que você vai ser enterrado, você não vai escolher o carro que vão te levar, você nem sabe se vai ter um caixão. Então, seja humilde, porque a humildade vai te levar a lugares altos. E obedeça sempre o seu líder. Se você não tem um líder, você está arrebentado. Você tem que ter um líder. Você tem que ter alguém para te direcionar. Respeite o seu líder, respeite a sua família e seja humilde. Deus abençoe. Quero agradecer também você que está inscrito nesse canal, que está assistindo esse vídeo até o final. Quero agradecer a todos, em especial o pastor Jean. Muito obrigado por essa oportunidade de participar desse podcast. Creio que vai ter outra oportunidade, o senhor vai voltar aqui novamente, falar... Quero voltar. Isso, vamos falar mais sobre o ministério do senhor. Quero agradecer também a todos, em especial pastores que estão assistindo, em especial... Muito obrigado a todos, pastor Leandro Silva, pastor Eduardo também, um abraço, que Deus abençoe. A todos em especial, muito obrigado, meu carinho sensacional. E não deixa de se inscrever no canal, Podcast Varão Raiz, e no Instagram também, através do Instagram, @Podcast Varão Raiz. Pastor, até mesmo se a pessoa quiser conhecer o trabalho do senhor, como é que ela faz no Instagram? @Profeta Jean Nascimento. Isso, e o trabalho do... Profeta Jean Nascimento. Aí, Associação Viva Vida, você coloca @Associação Viva Vida 2024. Associação Viva a Vida 2024. 2024. Não deixa de se inscrever também no Instagram do pastor Profeta Jean Nascimento. Muito obrigado, Deus abençoe, fica com Deus.